Boa tarde, professor Paulo. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, eu sou aluna do curso de Gestão Financeira e vamos falar neste quarto módulo, que é o módulo que eu estou cursando, o projeto integrador. O assunto abordado neste módulo foi franquias, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o tema, de uma forma bem resumida, né? Mas eu quero começar mostrando o, no caso, o meu tema. Eu escolhi falar sobre franquias da área financeira, né? Que eu achei que foi um tema bem legal e um tema que a gente vai conseguir falar um pouquinho também sobre o curso, né? Que a gente tá estudando de gestão financeira. Aí o meu objetivo: mostrar as vantagens e desvantagens de se abrir uma franquia na área financeira. Justificativa: o tema sobre a abertura de franquia financeira foi escolhido por ser na área de finanças, o que se encaixa bem com o foco do nosso curso, Gestão Financeira. E desde que o professor Paulo propôs esse tema para nós, eu fiquei já desde o primeiro dia inclinada a optar por falar sobre franquias na área financeira, né? Eu andei pesquisando muitas das franquias mais conhecidas que nós temos no país, algumas que são até cooperativas, e eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu achei realmente bem pertinente em relação ao nosso curso de gestão financeira. Abordarei alguns temas sobre as vantagens e desvantagens da abertura de uma franquia financeira, caminhos e valores para o investimento. As minhas pesquisas foram baseadas em pesquisas em sites e canais no YouTube. Eu andei fazendo algumas pesquisas, né, principalmente hoje em dia nós temos essa grande facilidade que é de tudo que a gente precisa, a gente encontra no YouTube, né? Pessoas que já tiveram experiências com determinados assuntos. Então, foi um, um, um local onde eu consegui bastante conhecimento nessa área. Aí nós temos aqui alguns itens da minha pesquisa. Que uma das primeiras coisas que eu descobri quando eu fui pesquisar sobre franquia, né, foi uma das primeiras coisas que me apareceu foi um dos pioneiros na franquia aqui no Brasil, que é o José Carlos Semenzato, né, que ele foi o criador da Microlins, que é uma escola inicialmente de capacitação na área da informática, que depois acabou se expandindo, virou uma escola de cursos de diversas áreas. Mas, então, assim, eu vi uma entrevista com ele, onde ele vai falando sobre a questão da franquia e o que ele diz de relevante. Segundo José Carlos Semenzato, um dos pioneiros nas franquias do Brasil, criador da Microlins, é importante abrir uma franquia na qual você deseja trabalhar nela, um ramo com o qual você se identifique, pois terá que se dedicar cerca de 12 horas por dia. Então, que seja algo no qual você tenha prazer. Isso ele foi bem enfático, né? Porque ele até citou o caso de algumas pessoas que acontece muito, né? A pessoa trabalha muitos e muitos anos ali numa mesma empresa, é, como funcionário, e aí, em um determinado momento, ele é mandado embora e aí ele tem direito a uma indenização grande, uma indenização razoável, fundo de garantia, e ele pensa em investir no próprio negócio. E a franquia seria algo, né, bem interessante, porque você tem a possibilidade de escolher um ramo onde já está consolidado, aquela marca já está consolidada, né? Ela tem uma forma padrão de funcionar você pode trabalhar um pouco de forma independente, apesar de você ter essa questão da padronização, mas você tem uma possibilidade grande de acertar quando você quer investir um dinheiro que você fez, um capital, para abrir um próprio negócio. A possibilidade de acerto é grande por já a franquia já ser de uma marca que está consolidada no mercado, né? Mas que, contudo, você precisa escolher algo que você vá se identificar com aquilo, né?
Você deve verificar o valor disponível no investimento. Ele não indica fazer empréstimos para começar o negócio, né? Porque, segundo ele, você vai ter um companheiro, né? Que você vai levar aí durante muitos anos, um sócio, ele chama de sócio. Esse empréstimo seria um sócio, porque se você não precisa pedir um empréstimo para investir naquele negócio, o que vai entrar não vai ser só lucro, você vai precisar distribuir entre as suas despesas pessoais, as despesas de manutenção do negócio e mais ainda o pagamento do empréstimo. Então, ele chama esse empréstimo de sócio. Então, que o ideal é que quando você vai pegar o dinheiro que você deixou guardado, o ideal é que você invista somente aquilo, que você não crie um sócio, digamos assim, que seria o empréstimo. E para tirar qualquer dúvida, visitar algumas franquias antes de tomar a decisão de abri-la. Isso ele considera muito importante. Ele fala até assim, ó, se você tem ideia de que abrir uma loja, eu vou até dar o exemplo aqui, uma Cacau Flow da vida aí, né? Que é uma franquia que está em ascensão. Vai para lá de cedo, senta lá, conversa com o dono, posso ficar aqui vendo como é que é, ver todos os processos, como é que é pagamento, recebimento, atendimento, controle, né? Enfim, essa dica que ele dá é bem interessante. Aí, por mais que eu tenha escolhido falar sobre as franquias da área financeira, também é algo que, no meu entendimento, por mais que eu esteja fazendo curso de gestão financeira, seria interessante se eu tivesse interesse de abrir uma franquia nessa área, que eu também passasse por essa experiência, né, de estar vivenciando primeiro o dia a dia de uma franquia financeira, para depois sim decidir se aquilo seria viável para mim ou não. É possível abrir uma franquia para trabalhar em home office em relação à franquia financeira, tá? O que impacta em baixo custo de investimento, necessitando apenas de computador e linha telefônica. Eu tenho uma pessoa bem próxima a mim, uma amiga, que ela fez isso, ela é advogada, mas ela não exerce a profissão, e ela resolveu fazer uma franquia, abrir uma franquia em casa, ela trabalha em casa mesmo, é exatamente do jeito que está, que as orientações, né, falam, que você precisa, ela trabalha com notebook, o telefone, ela liga para as pessoas, ela usa muito a internet para divulgar o produto dela, porque ela trabalha com uma financeira, né, que ela oferece empréstimos para, principalmente o público-alvo dela é aposentados, pensionistas e funcionários públicos, né, que geralmente tem pouca burocracia para aprovação, porque esses empréstimos direcionados a esse público-alvo, essas pessoas têm o seu salário garantido, né? Tanto o funcionalismo público quanto os aposentados e pensionistas, eles têm um salário ali fixo que não depende, né? Não vai ter possibilidade de amanhã ou depois ele ser demitido. Então, ela decidiu ir por esse caminho. Então, ela não tem custo nenhum praticamente, né? Hoje em dia todo mundo tem uma internet e de fácil acesso. E existem as franquias físicas desse segmento de empréstimos, onde a pessoa recebe todo o suporte e material de implantação, cujo investimento pode variar de 12 a 140 mil reais. Nessa pesquisa que eu fiz, né, dava alguns exemplos dessas franquias físicas, né, esses pontos de empréstimos, BMG financeira, BV financeira, né, então assim, você vai ter um custo maior de investimento, porque você precisa, se você não tiver um imóvel, você vai ter que alugar uma loja, aí eles vão te enviar, conforme todo esse sistema de franquia que funciona igual para todos. Existe uma padronização, por mais que você tenha um pouco de independência, tem que ter a padronização ali, porque eles vão, um exemplo, se você abre eu dei alguns exemplos aqui, Help, que é do grupo BMG, Empresta Bem Melhor, Rio Sul Crédito Ágil, Sem Aperto, que é a operação em home office, que eu já tinha até dado exemplo aqui, entre outros. Mas se você vai numa Help, você vai chegar, você vai ver todo aquele, né, você já vai ter que se identificar com o local, aquele local todo laranjinha, escrito Help, grupo BMG. Então, assim, existe um padrão a ser seguido, né? E isso aí vai demandar custo também para você investir nisso, né? Por mais que eles te ofereçam todo o suporte, aí uma franquia que você poderia investir ali de 12 mil, ela já vai subir com 140 mil reais, porque você vai ter que ter muito mais, um movimento muito maior para poder chegar
padrão, mas você pode sim investir o mínimo e o máximo para poder estar abrindo essa franquia física. As franquias financeiras estão em amplo crescimento, principalmente pelo fato de algumas necessitarem de baixo investimento, né? Como até falei sobre a questão do home office, e também porque com a ampliação de crédito para aposentados e pensionistas, houve uma grande procura por esse tipo de serviço. Hoje em dia, não só essa questão de aposentados e pensionistas, mas hoje em dia tem financeiras que oferecem até mesmo empréstimos para negativados, né? Isso aí eles usam outras formas de garantia de que você vai estar conseguindo pagar, cumprir com aquele empréstimo. Então, hoje em dia existe uma gama muito grande, um leque muito grande de possibilidades, não só aposentados e pensionistas. As minhas considerações finais, não só sobre o que eu coloquei aqui, que vantagens na abertura da franquia financeira, amplo campo de investimento, como eu falei, né? Existe, hoje em dia, não só, antigamente os empréstimos eram mais mesmo voltados para essa questão dos aposentados pensionistas, funcionários públicos que tinham uma renda certa, né? Mas também hoje em dia ampliou muito, né? Eles conseguem pegar como garantia outras coisas, outros bens das pessoas para que eles possam fazer empréstimos para negativados também. Então, isso é um amplo campo de investimento. Possibilidade de baixo custo inicial, no caso do home office, plano de negócios da marca, né, que você vai ter ali todo aquele suporte da padronização, suporte da franqueadora, padronização e atração ao consumidor. Isso é muito importante, né? As desvantagens, que é a taxa básica para aquisição da franquia, geralmente quando você vai adquirir uma franquia, seja ela financeira ou de qualquer outra área, você precisa pagar uma taxa para você adquirir o direito daquela marca, e os royalties mensais, né? Que isso aí é diferente dessa taxa que você paga para você adquirir a marca, diferente dos royalties que você paga todo mês, que é como se fosse um aluguel da marca, né? E a flexibilidade limitada, que é por conta da padronização, você não pode fugir muito daquilo ali que a marca te oferece, porque senão você foge do objetivo, né? Então, portanto, após analisar prós e contras de uma franquia financeira, o que se deve levar em consideração muito relevante seria a disponibilidade financeira de investimento, objetivos pessoais, pois é uma área que tem bastante campo de captação de novos clientes. Porém, todo negócio próprio necessita muita dedicação de tempo e esforço, o que deve ser levado em consideração na hora de optar por empreendimento nessa área. Né? Foi o que eu falei lá no início, que o José Carlos Semenzato fala sobre você fazer as suas análises e ver se realmente é aquilo que você quer. Porque uma franquia na área financeira, você tem que gostar também daquilo que você quer fazer. Por mais que você tenha campo, tenha clientes, tenha clientela, um campo farto ali para você investir. Se você não investir também em algo que você goste, com certeza não vai ser bem sucedido. É que eu deixei as minhas referências bibliográficas principais, apesar de eu ter pesquisado em outras áreas, mas esses foram o que eu mais me foquei. E é isso. Uma boa tarde a todos. Até a próxima.